Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente daqueles que eu costumo trazer por aqui para vocês. Eu normalmente venho sempre com indicações ou então uma tag ou algo do tipo. Eu raramente venho trazendo reações a, enfim, livros ou sei lá, ou a outras coisas. E hoje eu vim reagir a resenha. Sim, é um vídeo, uma proposta bem diferente, mas que eu vi aí pela internet, achei muito interessante a ideia, né? Você analisar a resenha de outras pessoas, ao mesmo tempo você vai ali estar comentando sobre a opinião da pessoa, os pontos que ela abordou, se você concorda ou não. Eu acho isso bem interessante de se fazer, tá? A opiniões de pessoas diferentes, a gente consegue ver até semelhanças em aspectos, em pontos de vista. Isso eu acho bem legal de se fazer. E bem, eu tô aqui pra isso, pra estar reagindo juntamente com vocês, né? Vocês vão estar aí vendo a minha reação a resenhas de livros que eu amo. Mas não são resenhas positivas de livros que eu amo, são resenhas negativas, ou seja, são pessoas que por algum motivo, por sei lá, ou vários motivos, não gostaram do livro ou não gostaram de alguma parte do livro, entendeu? Algum aspecto do livro. Espero muito que vocês gostem. Vamos começar. A primeira resenha que eu vou estar reagindo aqui, juntamente com vocês, vai ser de O Morro dos Ventos Vivantes. Realmente eu gosto do Morro dos Ventos Vivantes. Eu tô tirando essas resenhas do Scooby, tá bom? É daquele aplicativo de livros que não sei o que. Tô tirando do Scooby e é a opinião de uma pessoa sobre a história, né? E essa pessoa, eu não vou estar revelando o nome nem nada do tipo, mas essa pessoa não deu nenhuma estrela, tá, gente? Para O Morro dos Ventos Vivantes. Que tristeza, gente. A pessoa odiou o livro, né? Porque para não ter dado nenhuma estrela, não merecia uma estrela. Vamos ver o que a pessoa opinou aqui, ó. Não é uma história de amor. Terminei de ler depois de demorar muito para evoluir no início e correr no fim só para ter a sensação de, enfim, acabou. Me senti mal várias vezes durante a leitura. Agora que terminei, acho que o problema maior é como eu tinha ouvido falar e lido sobre o livro. Isso é importante saber, né? Eu tive como sendo um romance trágico e até sabia ser obsessivo. Não tá errado, mas pra mim é sobretudo uma história de vingança, que tem como pano de fundo tal romance. Até se fosse uma história de degradação pessoal por causa de um amor, eu ainda entenderia como história de amor. Mas faz mal aos outros, envolve todas as relações, não só os participantes do romance. E no fim das contas, o livro é isso, o desenrolar da vingança pessoal de alguém. Eu estava esperando uma história assim, então me fez mal acompanhar o ódio e violência de algumas partes. Mas o pior é que não gostei de quase nenhum personagem. Entre parênteses, o quase, né? Não vou dizer todos, porque tenho compaixão pelo Harrington. Fiquei feliz ao terminar, porque sempre quis ler esse clássico e a escrita é sim incrível, mas não consigo dizer que amei. Ok, vamos lá, né? Eu achei interessante uma coisa que essa pessoa falou, que logo no título ela fala, não é uma história de amor. Essa é a principal decepção dessa pessoa sobre a história, sobre o Morro dos Ventos Vivantes. Não estava esperando que fosse do jeito que é, né? E não é uma história de amor, não é nada óbvia. O Morro dos Ventos Vivantes não é uma história óbvia. E eu acho que, como eu peguei essa resenha da mesma edição que eu, a capa também dá a entender que é um romance. Assim, mas aqui não, acho que no Scooby é tudo misturado, todas as resenhas. Mas enfim, o que acontece, gente? Eu concordo em partes com essa pessoa, mas a perspectiva, a forma como essa pessoa olhou para essa realidade do Morro dos Ventos Vivantes, a forma como essa pessoa interpretou como ruim, tá certo que realmente algumas partes, por exemplo, as cenas de violência realmente dá uma gastura, mas não é nada tão exacerbado assim do jeito que essa pessoa falou. Mas ao mesmo tempo eu concordo quando ela fala que, por exemplo, aqui envolve todas as relações, não só os participantes do romance. Eu concordo com isso, realmente. A forma como Heathcliff e Catherine têm ali, né, tem essa espécie de romance. Heathcliff é obcecado, né, tinha essa obsessão, não superou a morte de Catherine, enfim. O que acontece? Eu acho que isso realmente é verdade, envolve todos os participantes. E, ao mesmo tempo, até que se fosse uma história de degradação pessoal por causa de amor, eu ainda entenderia como história de amor, mas faz mal aos outros e envolve todas as relações, não só os participantes do romance. Pois é, mas eu acho que o erro principal dessa pessoa foi que ela não percebeu que não é um romance. Não é um romance tipo história de amor, tá? Não tô querendo dizer a narrativa é de um romance. Mas não é uma história de amor, tá? Tanto que o Morro dos Ventos Vivantes também tá dentro aí do trágico, né? Também tá dentro
desse estilo literário. Acho que é gênero, né? Literário trágico. Por quê? Justamente também por conta disso, né? Tem um pouco dessa coisa das tragédias gregas e daquilo que não dá certo, um amor que, né, não deu certo, aquela decepção. E, bem, ao mesmo tempo que eu não concordo com isso, com essa perspectiva tão negativa sobre a história, mas eu consigo entender a opinião dessa pessoa porque ela partiu de uma premissa e teve a sua decepção ao ler o livro. Eu parti dessa premissa que também seria uma história de amor, mas ao mesmo tempo eu gostei no final de ter sido tão estranho. Foi algo que eu não esperava, mas me surpreendi com a história e entendi, justamente porque de ser um clássico, né? Não tem nada óbvio em Humor dos Ventos Vivantes, e bem, cada um, né? É possível entender por que essa pessoa pensou dessa forma, mas eu não concordo com a perspectiva tão negativa ao ponto de não dar nenhuma estrela pro livro, por mais que seja um pouco estranho, digamos assim. Por mais que a história, entre aspas, seja estranha, tá? A segunda resenha que eu vou estar reagindo com vocês é de A Divina Comédia. A Divina Comédia tá aqui. Essa pessoa que eu escolhi deu 2 estrelas pra Divina Comédia, o que tá até bom, né? Se a gente parar pra pensar, eu acho isso interessante. Então vamos lá. Leitura mais difícil e cansativa da minha vida. Conseguir ler a Divina Comédia foi um marco em minha vida. Por diversas vezes ao longo dos anos eu tentei ler e desistia. Tenho como meta ler os maiores clássicos de todos os tempos e esse sempre está na lista. Dito isso, devo confessar, foi de longe a obra clássica mais complicada de se ler e eu simplesmente odiei toda a experiência. Acredito que isso não se deve apenas ao fato de ter sido escrita no comecinho do século XIV. Pois já li coisas bem mais antigas e que me agradaram muito. Achei uma obra muito chata mesmo. Digo mais, nunca li nada na vida que desgostei tanto. O viés teológico e a necessidade de conhecer profundamente o contexto da Itália naquela época também não ajudaram. É uma leitura extremamente repetitiva e cansativa. O narrador é um eterno fofoqueiro e julgador que se acha melhor que os outros. Impossível não lembrar de parte dos religiosos sem generalizar. É um caminho obrigatório da literatura do qual eu quero esquecer para todos sempre. Essa pessoa odiou a Divina Comédia, né? Se a gente parar pra pensar. Vamos lá, as principais críticas que essa pessoa fez, primeiramente, foi a leitura mais difícil, né? Já tá no título, e cansativa da minha vida. Depois ela veio aqui, ó, obra clássica mais complicada de se ler. E eu simplesmente odiei toda a experiência. Essa primeira crítica que ele faz o ser complicado de se ler a Divina Comédia, eu concordo sobre isso. É realmente difícil de ler. Mas eu não acho que a experiência seja ruim, porque a partir do momento que você pegando a tradução ali, você tá certo que tem realmente que ter um conhecimento um pouquinho sobre o contexto da Itália na época e sobre os acontecimentos ali em torno. Eu acho que realmente é interessante você ter entender o contexto da obra, tá? Tanto no sentido do Renascimento, Dante, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu não tinha conhecimento nenhum sobre o que estava acontecendo lá. Então, quando Dante pega personagens aleatórios, um monte de gente, coloca em tal lugar, coloca em... sei lá, eu realmente não conheço a pessoa, mas ao mesmo tempo eu não achei uma experiência chata. Eu acho que ao longo à medida que a gente vai lendo, as coisas que ele fala, principalmente sobre os castigos no inferno, no purgatório, no paraíso, a perspectiva que ele coloca aumenta muito a imaginação da gente a respeito daquilo tudo. Então, assim, eu não concordo. Não concordo com a opinião dessa pessoa. Né, óbvio que eu não vou concordar com ninguém que fala mal dos meus livros favoritos, né? Brincadeira, mas assim, nesse ponto de vista eu entendo. A linguagem, ela é mais difícil, é uma leitura que exige um pouco mais, é cansativo. Muita coisa me fugiu, muita coisa eu realmente não me lembro, assim, da Divina Comédia. Talvez se eu fizesse uma leitura com fichamento, aquela coisa toda bonitinha, escrevido e tal, eu pudesse ter entendido até melhor do que eu entendi, sim. Mas eu não acho que seja, como aqui ele falou, repetitiva, extremamente repetitiva e cansativa. Não acho. Inclusive, eu acho que tem muitas mudanças de cena o tempo todo na Divina Comédia. Deixa eu ver mais o que aqui. Falou também... basicamente é isso, né? Um caminho obrigatório da literatura do qual eu quero esquecer para todos sempre. Eu não quero me esquecer da Divina Comédia porque eu gostei da experiência. Acho que vale a pena ler. Uma leitura difícil, cansativa... Talvez seja realmente um pouco mais cansativa, mais difícil, exigir mais, mas é justamente isso, sabe? As pessoas, às vezes, elas parecem que querem só água com açúcar, entendeu? Vocês, às vezes, têm a impressão que as pessoas só querem ler coisas mais fáceis. Aqui, se bem que nunca a pessoa falou que ela queria, né, ler os maiores clássicos de todos os tempos.
Não concordo, mas ok, né? Ok, fazer o quê, né? Não vou obrigar a pessoa a gostar. Mas vamos lá. Agora, o último livro que eu vou estar aqui analisando com vocês pra gente estar finalizando esse vídeo de reações a resenhas negativas, pontuando aqui alguns pontos a partir da interpretação da opinião de outras pessoas sobre, tá? Então vamos lá. A pessoa que opinou da seguinte forma: ao livro, né? Eu nem falei qual livro é. Agora vamos reagir aqui ao livro A Pequena Pianista, da Jane Hawken, né? Acho que é assim que fala, Jane Hawken. Isso. Bem, então vamos lá. Esse livro tem muitos problemas. O principal deles é que o enredo não é muito bem construído, então não dá pra saber o que esperar e nem dá vontade de ler. Os personagens não são bem construídos, a própria Ruth parece ter a mesma mentalidade de 4 aos 12 anos. Eles não se desenvolvem ao longo da narrativa, fazendo com que não seja criado um vínculo com o leitor. A marcação de tempo também é meio complicado. Os flashbacks no começo são tão longos que quando acabam você não lembra mais o que os desencadearam. Acho que a pessoa quis dizer o que os desencadearam. E há capítulos que se passaram meses, enquanto há outros que se passaram horas. Além disso, problemas muito complicados, que eram grandes obstáculos para a história e que permearam o livro todo, foram resolvidos tão facilmente que chegou até a ser meio ridículo. Em geral, a minha leitura foi arrastada até o final da parte 1. Na 2 estava um pouquinho menos insuportável, mas mesmo assim difícil. Foram raros os dias que eu consegui ler mais de um capítulo. Estava esperando bem mais, sinceramente não recomendo. Caramba, a pessoa pontuou vários pontos negativos, né, na visão dela. Vamos lá. Eu concordo que... Primeiro ponto que eu não concordo, já na primeira linha, que o enredo não é muito bem construído. Na verdade, eu acho que é muito bem construído, sim. Eu acho que é uma história que dá pra gente fazer uma boa imersão nela, justamente por ela ser construída do jeito que é. Com a história da pequena... da Ruth, né, o nome dela aqui, se eu não me engano era Ruth, eu não me lembro o nome dela, acho que é esse mesmo. Ela justamente nessa passagem da vida dela, né, vai passando os anos e vai, né, aí nós temos problemas familiares, nós temos traumas da infância, vão passando ao longo do tempo e vão sendo construído ao longo do tempo tudo isso. Eu percebi uma mudança na Ruth desde os 4 aos 12, coisa que a pessoa pontuou aqui, que ela tem a mesma mentalidade do 4 aos 12. Eu não concordo, na verdade, eu acho que mudou bastante, tanto que ela adquiriu um pouco mais de maturidade do que ela tinha no início, justamente para saber lidar com os problemas, né, principalmente com a mãe dela e tal. Então, ao mesmo tempo que concordo que os problemas tenham sido resolvidos tão facilmente, foi realmente fácil os problemas ali, meio que a síntese de tudo foi bem mais rápida do que a problemática. Então, tipo assim, é como se tivesse sido construído um problema grande, mas depois resolvido com algo bem simples, bem fácil. Mas eu acho que justamente foi resolvido de forma mais fácil, justamente pela idade da Ruth depois, ela já tinha passado a idade. Tem muitas coisas que eu percebo na Pequena Pianista que parecem que a história está sendo formada conforme a mentalidade dela. Então, tem partes da história, quando ela tem 4 anos ali, que vai sendo narrado com aquelas coisas, a florzinha, aquele negócio, aquele detalhismo daquela característica do romance, né? Aquela coisa toda narradinha. Enfim, e ao longo do tempo as coisas vão mudando e também tem uma imersão com a música, uma relação com a música que é muito interessante, que ela não pontuou em nenhum momento, mas que é justamente por isso o nome, A Pequena Pianista. Tem tudo a ver com a música ali também, que gira um pouco em torno do fato de que ela tinha uma grande paixão pela música. Ao longo do tempo essa paixão aumenta e, bem, vai se expandindo e ela vai aprendendo mais, vai tocando mais, e ela tem uma profunda relação com a música. E, ao mesmo tempo, essa pessoa não pontuou isso. Tá parecendo que eu tô fazendo uma resenha crítica, né? Eu tô aqui de óculos, julgando a resenha das outras pessoas. Tá maravilhoso, tá maravilhoso. Enfim, gente. E essa parte de conseguir ler mais de um capítulo, ao mesmo tempo a pessoa falou aqui que não dá vontade de ler, realmente. Então, quando a pessoa fala aqui que não dá vontade de ler, realmente tem partes que não dá vontade de ler. Mas, ao mesmo tempo, se você entra em todos os livros, principalmente quando a gente fala de clássicos, se você entra em todo o clássico esperando ter uma vontade sobrenatural, sei lá, que você seja arrastado pela leitura para você poder ler, que você olhe pro livro e você sinta uma vontade que vai além, lá no fundo da sua alma, que você fala, nossa, que vontade de ler o livro, você não vai ler nada, entendeu? Basicamente, é isso. Isso não é um clássico da literatura, Pequena Pianista, que eu saiba, não é, que eu saiba, não sei. Mas, bem, não dá vontade de ler algumas, realmente não é uma leitura que prenda, né, a gente
Quando eu gostava de ler outros tipos de livro, eu fazia muito essa comparação. Nossa, esse livro não me dá vontade de ler. Mas por quê? Porque eu gostava de ler livro que era do meu, que tinha a ver com o meu jeito, que não sei o quê, que tinha todo um romancezinho. Mas, hoje em dia, as coisas não são assim. Eu percebo a necessidade de a gente ler coisas que a gente não tem vontade de ler necessariamente. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo esse ponto de vista, porque eu realmente era uma pessoa que julgava muito assim, não dá vontade de ler o livro. Então, isso é um motivo para não ser tão bom, digamos assim. Na minha visão, era assim. Bem, estava esperando bem mais, sinceramente não recomendo. Bem, eu não esperava mais desse livro, na verdade eu não sei, a princípio eu lembro de quando eu termino de ler um livro, eu tenho que esperar um tempo, eu preciso meditar para eu decidir se eu gostei muito ou não, eu não sei. Num primeiro momento, pode ser que eu não goste do livro, mas depois de um certo tempo eu gosto, entende? Eu não sei explicar, parece que eu vou meditando, vou meio que absorvendo, e depois eu realmente posso dizer se eu gostei ou não de tal livro. Não sei, é algo que acontece comigo. Mas quando eu terminei de ler, eu também tive uma sensação de, não era tudo isso. Mas depois de um tempo pensando na história e vendo e tal, aí eu, nossa, não, se bem que é um livro bem interessante até. Então, basicamente, eu consigo entender o ponto de vista abordado em algumas partes, mas eu acho que meio que forçou também. Não sei dizer, eu não acho que seja tão ruim assim como foi pontuado. Mas enfim, gente, eu achei divertido. Achei sinceramente divertido ficar reagindo aqui à resenha das pessoas. Tô me sentindo uma pessoa super inteligente, porque eu tô aqui de óculos, julgando aqui a resenha da galera toda. Mas, na verdade, isso é um pouco até meio chatinho, porque a gente percebe que a pessoa não gostou de um livro que você gostou bastante até um ponto onde você gostava bastante ou que você menos importou, a pessoa vai lá e fala, não, nesse ponto aqui eu achei que era ruim. Aí você fica meio, mas será que não é ruim mesmo? Mas será que, sei lá, se bem que nesse ponto aqui a pessoa tá certa, eu não sei. Mas isso acontece comigo, às vezes, né, a gente vê resenhas negativas, isso pode influenciar na nossa opinião da leitura, principalmente antes de ler. A gente começa com uma premissa, como o caso daquela moça do Morro dos Ventos Vivantes, e no fim ela se decepcionou, né? Ela achou que era uma história de amor e não era uma história de amor. Mas após ler o livro, a gente já fica tipo, não, mas peraí. Não, mas esse ponto aí da pessoa não foi o mesmo que o meu. Enfim, é só um comentário sobre a análise aqui que a gente fez. Mas enfim, o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, de me seguir no Instagram. E se quer receber aí no seu smartphone, no seu telefone celular, promoções de livros diretamente aí no seu WhatsApp, falei coisa boa, você pode participar do nosso grupo pela descrição, tá? Você entra na descrição, tem o link aí, você participa. Tem um link de convite pro grupo e aí você recebe de vez em quando, porque eu tô até falhando nisso, mas você recebe lá no seu WhatsApp as promoções de livros clássicos e livros religiosos, tá bom? Então é isso, espero muito que tenham gostado. Até o próximo vídeo.